Ministra o nosso coração, Senhor. Vem ministra o nosso espírito nessa noite. Que a tua palavra, Senhor, possa ser recebida no nosso coração. E que o nosso coração seja uma terra fértil, onde a semente da tua palavra será pregada, Senhor. Que nada possa roubar essa semente. Abre o nosso entendimento, Senhor. Abre o nosso entendimento, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, queridos. Boa noite, a paz. Boa noite para quem está assistindo online, para quem vai assistir em algum momento. E a minha oração é que o Espírito Santo possa pegar você que está aqui e você que está assistindo na sua casa. Nós vamos abrir a palavra no livro de Abacuque, capítulo 3, verso 2. E hoje será a última noite que nós vamos falar sobre, nessa sequência de mensagens sobre o avivamento. É verdade que nós precisaríamos de mais 2, 3, 4 noites só para nós vermos a história dos avivamentos, os grandes movimentos que aconteceram ao longo da história. Hoje nós vamos ver 3 ou 4, dependendo do tempo. Eu vou controlar aqui o tempo para não demorar, mas eu prometo que falo menos de 2 horas. Como ninguém reclamou, ninguém disse nada, então vamos ler então. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Amém? Amém. Sente, querida. Hoje nós vamos falar então sobre... Isso não é o cabo do áudio ali que pode ser que tenha pisado nele. Então, nós hoje vamos falar sobre alguns movimentos da história onde homens ou grupos de pessoas foram movidas pelo Senhor, despertadas pelo Senhor, e que geraram avivamento. Quando a gente procura pesquisar sobre esse tema, os grandes avivamentos da história, nós vamos encontrar 14, 15 pessoas importantes ao longo da história, que foram marcantes para a sua geração, para o seu tempo, homens e mulheres de um profundo relacionamento com Deus, homens e mulheres tremendamente apaixonados pelo Senhor, apaixonados por Cristo. E nós vamos ver alguns hoje. O primeiro grande movimento de avivamento aconteceu no dia de Pentecostes, como a gente viu na semana passada. Ali foi um grande mover de Deus, ali começou uma grande colheita do Senhor. Justamente por isso era chamado de festa de Pentecostes, e por isso que Deus trouxe derramado o Espírito Santo sobre a igreja. Quando a igreja surge, é numa festa de Pentecostes, Deus sinalizando que a igreja nasceria debaixo do fogo da unção e da presença do Espírito Santo. Um avivamento que aconteceu em Jerusalém, que se espalhou por Samaria, que se espalhou por Antioquia de Filipe, que se espalhou para Éfeso, que se espalhou depois para quase todo mundo de sua época, e que perdurou por quase 300 anos. Depois ele foi replicado várias vezes ao longo da história. Nós podemos pensar como que o Evangelho chegou até nós agora, 2021, chegando a 2022. Porque embora não houvesse um constante mover de avivamento, Deus sempre manteve homens e mulheres remanescentes ligados a Ele, que não se desligaram, que não abandonaram a presença do Senhor, que não abandonaram a sua palavra e que permaneceram fiéis a Ele. Então por isso
O Evangelho chegou até nós. E de tempos em tempos, o Senhor despertava pessoas para provocar um grande avivamento, para provocar um grande mover de Deus. Alguns desses moveres, eles alcançaram apenas uma cidade. Alguns desses moveres alcançaram uma nação inteira. Outros, eles ultrapassaram as fronteiras. E nós vamos ver lá no final, nessa noite, a história, o relato dos irmãos morávios, que saíram de sua nação e ganharam o mundo inteiro. Mas antes de chegar aos morávios, que é uma história muito apaixonante, nós vamos falar, eu quero falar primeiramente sobre Ivan Roberts. Você já ouviu falar? Ivan Roberts era um jovem, era muito jovem, e ele foi criado numa família cristã que buscava o Senhor, mas ele se apaixonou pelo Senhor ainda criança. E as noites de Ivan Roberts eram dedicadas ao estudo da palavra e para decorar textos da Bíblia. Para decorar textos da Bíblia. Então ele passava as noites, criança ainda, estudando a palavra, decorando textos da mensagem, das Sagradas Escrituras. Foi trabalhar com o pai dos 11 a 23 anos, trabalhou com o pai nas minas, lá na sua terra natal. E lá no país de Gales, um dia ele foi ouvir uma pregação. Ele foi participar de um culto numa comunidade muito simples. Mas naquele dia houve uma grande nevasca, houve muita neve. E o pregador, que era convidado para estar naquela noite, não veio. E aí eles convidaram um diácono, um jovem diácono, que não pregava na igreja, que não tinha nenhuma experiência de pregar a palavra, mas ele era, vamos dizer assim, a maior autoridade que estava ali aquela noite, e eles o convocaram: você vai pregar. E esse jovem, sem ter preparado, sem ter estudado, sem ter, enfim, ele estava ali também para assistir ao culto. Ele abriu a palavra de Deus e ele começou a pregar sobre arrependimento, sobre salvação. E naquele dia, esse jovem, Ivan Roberts, aceitou a Jesus, creu no Senhor Jesus. E numa noite, quando ele estava orando, ele teve uma visão. Ele era assim uma pessoa que Deus se movia muito com visões, com sonhos proféticos. E uma noite Deus se apresentou a ele e disse para ele: você tem que falar para as pessoas. Você tem que falar para as pessoas. Você tem que apresentar Cristo para as pessoas. E numa outra visão, Deus mostrou para ele um cheque. Mas o cheque que ele deu, que Deus mostrou para ele tinha um valor, não era dinheiro. O valor que estava registrado ali naquele cheque era de 100.000 almas. E aquilo tocou profundamente a vida desse jovem Ivan Roberts. E ele então começou a orar e a buscar ao Senhor. Começou a se apresentar diante de Deus. E começou então a falar em pequenos grupos. Ele ia num pequeno grupo, numa casa, grupos familiares e outro. E de repente as pessoas começaram a convidá-lo para ir pregar, cada vez em grupos maiores. E logo a sua fama ficou conhecida. Porque os encontros onde ele pregava, eles eram marcados por um grande mover de Deus, por uma grande manifestação da presença de Deus. Esse jovem simples, que não casou, dedicou toda a vida à pregação do Evangelho. Ele se tornou, naquele tempo, a pessoa mais importante, mais conhecida, mais celebrada em toda a sua nação. E quando ele começava a pregar, antes mesmo do culto, ele ia marcando cultos de avivamento em tendas, ou então em céu aberto. E ele, antes do culto,
as pessoas já começavam, a presença de Deus era tão grande antes do culto, que as pessoas já começavam a chorar, já começavam a confessar os seus pecados. Alguns saíam daquele ambiente de glória, iam lá na delegacia e confessavam os seus crimes antes do culto. E quando ele começava a pregar, Deus se movia, aconteciam milagres, aconteciam curas. E ele, de repente, no meio da pregação, ele parava, a presença de Deus vinha com tanta força naquele ambiente, que ele parava e ficava chorando em agonia, às vezes por quase 1 hora. Os cultos não tinham horário para terminar, às vezes duravam um dia inteiro, às vezes duravam 2 dias, às vezes 3 dias, e as pessoas não saíam dali. Elas ficavam, e elas se derramavam diante do Senhor, e ali naquele lugar, naquela cidade, naquela localidade, porque ele teve que sair da sua terra natal, e foi indo de cidade em cidade no país de Gales. Então, quando ele saía daquela localidade, quando ele ia embora daquela cidade, depois de 2, 3 dias, ele já deixava uma igreja implantada. Ele ia embora, mas o avivamento permanecia. As pessoas continuavam buscando a presença de Deus, se derramando diante do Senhor, se apresentando diante de Deus. Ele foi tão envolvido com aquilo, com a forma como Deus o usava, que as pessoas começaram, ele se tornou tema de artigos, de jornais, as autoridades procuravam por ele, e as pessoas insistiam em querer homenageá-lo, em querer dar a ele grandes elogios, e ele dizia: não, eu não sou digno de nada, eu não quero nada, eu sou apenas um servo do Senhor, eu sou apenas um servo de Cristo, eu não quero nada, eu não tenho valor algum, eu não sou nada, eu não sou ninguém. E aquela pressão das pessoas foi tão grande para tentar dar a ele uma honra que ele não queria, que ele acabou ficando depressivo e passou a se dedicar apenas para a intercessão. Saiu do meio das pessoas, se enclausurou numa casa, e onde ele passava horas e horas intercedendo. Então um dia veio a notícia que o pai havia morrido. Evan Roberts vai ao sepultamento do pai. Ele chega no velório, o pai está sendo sepultado, e alguém pergunta: você quer falar algumas palavras? E ele disse: quero. E ele começou a falar. Ele falou 15 minutos, e nos 15 minutos acabou o velório, porque as pessoas começaram a ser tomadas pela presença de Deus. Alguns caíam por cima dos túmulos, as pessoas choravam, se atiravam de joelhos, recebiam a Cristo. Todos que estavam naquele velório, a cidade inteira novamente foi abalado numa única palavra de 15 minutos que esse jovem trouxe naquele dia no velório, no sepultamento do seu pai. Ele causou um impacto tão grande, ele causou um impacto tão grande na sua geração, que centenas e centenas de jovens se levantaram para seguir o seu exemplo, para seguir o seu modelo de vida, de dedicação ao Senhor, de entrega ao Senhor. Evan Roberts, ele viveu no ano de 1878. 1878. Ele pregava para grandes multidões, as pessoas viajavam quilômetros e quilômetros para ouvi-lo. As autoridades da nação marcavam agenda para falar com ele e ouvir os seus conselhos. Uma única pessoa que conseguiu marcar toda a sua geração. Uma única pessoa apaixonada pelo Senhor. Eu quero agora falar sobre uma outra pessoa. Eu estou apurando aqui porque eu quero demorar um pouco mais no final. Então vou acelerar aqui. A segunda pessoa que eu quero falar, que talvez você conheça, uma coisa interessante que aconteceu com Evan Roberts, quando ele chegava na cidade. Quando ele chegava na cidade, os bares, os bordéis viviam lotados.
eles fechavam, parava de funcionar, porque não tinha mais clientes. Ninguém mais ia aos bares, ninguém mais ia aos bordéis. Os animais de carga, porque era uma região de muitos mineiros, muitas minas, os animais de carga, os pôneis que eram usados nas mineradoras para transportar o carvão de dentro das cavernas para fora, que estavam acostumados a ouvir o linguajar chulo dos mineiros, quando esses homens se convertiam, os animais não conseguiam mais obedecer, porque eles se converteram e o seu linguajar mudou, a sua forma de falar mudou de tal maneira que os animais de carga não obedeciam. Tamanha era a transformação que acontecia na vida dessas pessoas. Um jovem, Ivan Roberts, se você quiser procurar, procure saber, procure conhecer um pouco mais da sua história. Agora, eu queria falar sobre Charles Spurgeon. Você já ouviu falar de Charles Spurgeon? Quem já ouviu falar? Charles Spurgeon, ele era chamado de o príncipe dos pregadores. O príncipe dos pregadores. Também nasceu num lar cristão, viveu num lar cristão, e ele se converteu em janeiro de 1850, com 15 anos. 15 anos ele se converteu. No mês seguinte ele começou a dar aula para as crianças na escola bíblica da sua igreja, no lugar onde ele se converteu. No ano seguinte, com 16 anos, ele começou a pregar. Ele começou a pregar com 16 anos e foi sendo convidado. As pessoas se encantavam de ouvi-lo pregar, pela forma como ele pregava, porque ele era uma pessoa muito simples, um linguajar muito simples, mas que a sua palavra tinha uma grande profundidade. Charles Spurgeon um dia foi convidado para pregar numa grande igreja, e ele foi lá pregar, e aí pediram que ele voltasse no dia seguinte. Ele já era um pastor itinerante por quase um ano, então quase 17 anos. E quando ele foi lá na segunda noite, eles convidaram, depois da pregação: nós queremos que você seja o nosso pastor, mas nós vamos testar você por 6 meses. Se você for aprovado, você fica em definitivo. Testando Charles Spurgeon. Aí ele foi. Quando passou 2 meses, eles chamaram ele: não, você pode ficar, você, é lógico, você vai ser o nosso pastor. Mas ele foi tão tocado pelo Senhor, foi tão tocado por Deus, porque ele ouviu uma vez uma pregação, e o texto dizia assim: olhai para mim e sede salvos, todos os confins da terra. Foi esse o texto que ele ouviu, e foi com esse texto que ele creu no Senhor, que ele se entregou ao Senhor, e foi nesse texto, e com esse texto, que ele se envolveu no reino de Deus. O primeiro livro que ele leu, que se você não leu, eu aconselho que você leia, quem está lá no grupo do Telegram, eu já coloquei lá, foi O Peregrino. Você já ouviu falar desse livro? O Peregrino, um livro tremendo, de John Bunyan. Lá naquele livro, O Peregrino, ele leu, e aquilo tocou profundamente a vida de Charles Spurgeon, e ele passou a se dedicar ao estudo da palavra e à pregação da palavra, a ponto de ser chamado depois de o príncipe dos pregadores. Se você nunca leu, se você nunca estudou sobre esse homem, se você nunca viu uma pregação de Spurgeon, de vez em quando lá nas redes sociais eu publico palavras, mensagens, pequenas frases de Charles Spurgeon, que talvez agora você vai prestar atenção quando você lê lá no WhatsApp, no Face, nas redes sociais, o nível de relacionamento que esse jovem teve. A esposa de Spurgeon, ela disse o seguinte: a gloriosa presença de Deus, a gloriosa presença do Espírito Santo, que muitos julgam ser difícil de alcançar, para nós era uma atmosfera natural. Vivíamos e respirávamos nele todos os dias. Todos os dias ele vivia envolvido na graça e na presença de Deus. Uma das suas pregações mais importantes que ele realizou, ele pregou para 24.000 pessoas no maior centro de eventos que existia naquela época. Ele alcançou toda a Inglaterra com a sua pregação.
com a sua mensagem. Também se tornou, agora, não foi apenas conhecido no seu país, mas ele foi conhecido mundialmente. Até hoje, os estudantes de teologia procuram saber, procuram estudar as mensagens de Spurgeon para aprender a pregar o Evangelho, um tipo de mensagem que poucas pessoas pregam hoje, que é a mensagem expositiva. Uma pessoa, um homem, sozinho, que ganhou não só a nação, mas que alcançou o mundo inteiro. De Charles Spurgeon, as pessoas amavam tanto as suas pregações que elas chegavam a mandar as mensagens dele por telégrafo. Quem já conheceu o telegrama? Quem conheceu o telegrama? Quem nunca ouviu falar em telegrama, deixa eu ver. Ah, não acredito. Telegrama era um negócio assim, ó, era uma mensagem de texto. O telegrama já é mais moderno, o telégrafo era mais antigo ainda. Mas o telegrama era uma mensagem de texto que você mandava. Você ia no correio, na agência do correio, e você pagava por, se não me engano, era por letras. Então você tinha que economizar as letras, porque era caro pra caramba. E quando eu, por exemplo, quando eu não podia mandar cartas para Márcia, a gente se comunicava por carta todo dia, então eu ia lá no correio e mandava um telegrama. A grande vantagem do telegrama era assim, ó, eu enviava lá de Santo Ângelo, em menos de uma hora ela recebia em casa. É o Sedex de hoje. Em menos de uma hora ela recebia em casa, no trabalho, onde ela estava. Isso era o telegrama. E alguém levantou a mão, foi só o Maurício. Quem não conheceu o telegrama? Meu Deus. Pois você imagina como deveria ser caro mandar para alguém por telégrafo um esboço inteiro de uma mensagem. E as pessoas ficavam tão apaixonadas pelas pregações de Spurgeon que elas mandavam por telégrafo para familiares, para amigos, para pastores, para comunidades. Eram enviadas as mensagens dele. Spurgeon pregava constantemente contra a escravidão, envolvido em projetos sociais, a ponto de ter fundado um orfanato, dedicado a cuidar de vidas, a cuidar de crianças, a pregação do Evangelho, a anunciar o reino de Deus. Todos esses homens que nós estamos vendo hoje, eles tinham uma característica: o tipo de mensagem que eles pregavam era uma mensagem cristocêntrica. Cristo era o ponto principal de sua pregação. O ponto principal do que eles pregavam era Cristo. Nenhum deles buscou glória para si, nenhum deles buscou fama para si, nenhum deles buscou qualquer honra ou qualquer benefício. Embora tenham alcançado fama, embora as pessoas tenham insistido em querer honrá-los, em querer presenteá-los, mas eles sempre apontavam para Cristo. Cristo era o seu alvo principal. No seu último ano como pastor, Charles Spurgeon, no último ano, só no último ano, ele batizou mais de 14 mil pessoas. No último ano, quando ele se aposentou, quando ele parou de pregar, já idoso, ele batizou naquele último ano 14 mil pessoas. Charles Spurgeon. Quero falar de uma outra pessoa, William Seymour. Quem já ouviu falar de William Seymour? Quem já ouviu falar da Rua Azusa? Então, William Seymour é, vamos dizer assim, a pessoa principal, a chave principal no avivamento da Rua Azusa. Ele era filho de ex-escravos. Quando jovem, ele nasceu no ano de 1870. E ele também, a sua família eram convertidos. Ele foi levado a ouvir a palavra. E ele teve varíola e ficou cego do olho esquerdo. Desse lado, o olho esquerdo. Então ele tinha só o olho direito. Ele podia enxergar somente com o olho direito. E um dia ele foi visitar uma congregação. E ele chegou lá e ele ouviu pela primeira vez, embora fosse cristão a vida inteira,
pela primeira vez ele ouviu falar sobre o batismo no Espírito Santo e o falar em línguas. E ele ficou profundamente apaixonado por esse tema. O mesmo que acontecia lá com Evan Roberts, o mesmo que acontecia com Charles Spurgeon, agora acontece com William Seymour. Então ele começa a pregar sobre isso. A primeira igreja que ele foi pregar, que ele foi assumir, foi convidado para assumir uma igreja em Los Angeles, ele chegou lá e ele começou a pregar sobre isso. As pessoas expulsaram ele da igreja. Não, isso não existe, esse negócio de Espírito Santo, esse negócio de orar em línguas, porque ele próprio também não era batizado no Espírito Santo. Ele pregava sobre isso, ele pregava sobre o Espírito Santo, ele pregava sobre curas, ele pregava sobre orar em línguas, mas ele próprio nunca havia experimentado isso. Então as pessoas chamavam ele de falso profeta. Então uma senhora convidou ele, ainda era solteiro nessa época, convidou ele se reuniu na casa dessa senhora com mais 4 ou 5 irmãos, e aí eles decidiram fazer um jejum contínuo, uma vigília permanente, até que eles fossem batizados com o Espírito Santo. E no terceiro dia, sem dormir, sem comer, apenas orando, pegaram o livro de Atos, não sabiam o que era, porque todos eles tinham uma tradição mais religiosa, e eles disseram: Senhor, nós queremos isso, nós queremos isso, nós queremos isso, nós queremos isso. E no terceiro dia, o Espírito Santo veio, e cada um deles foi batizado, e começaram a orar em línguas. Na sala dessa casa tinha um piano, ninguém tocava piano. Uma das jovens que foi batizada pelo Espírito Santo sentou seu piano e começou a tocar e adorar a Deus e a cantar canções de adoração, sem nunca na vida ter aprendido a tocar piano. Aquilo foi algo tão impressionante que as pessoas começaram a ouvir o que estava acontecendo na casa dessa senhora e começaram a ir para lá. E daqui a pouco, aquela reunião que se tornou uma coisa permanente, porque no terceiro dia o Espírito Santo veio e começou a vir mais gente para conhecer o que era o tal de batismo no Espírito Santo e orar em línguas, e as pessoas eram curadas e milagres aconteciam. De repente já não cabia mais na casa dessa mulher, as pessoas ficavam do lado de fora, e então eles alugaram um pequeno estábulo que estava abandonado na rua Azusa. Aquele estábulo estava abandonado, um prédio já antigo, já quase caindo. Eles passaram a se reunir naquele estábulo, limparam, lavaram, se organizaram, e eles começaram a fazer os cultos ali, nessa rua, em Los Angeles, na rua Azusa. E aquele avivamento se tornou algo tão impressionante, que também os cultos não tinham hora para terminar, eles duravam 2 dias, 3 dias, 4 dias. As pessoas, a 3 quadras do lugar, as pessoas já caíam no chão, tomadas pelo Espírito Santo. Elas não conseguiam chegar ao local de culto. E quem entrava no local de culto, muitas vezes ficava 5 minutos em pé e era tomado pelo Espírito Santo. Era algo tão forte, algo tão impressionante, que começaram a escrever sobre ele. Começaram a escrever sobre William Seymour. E o que aconteceu com ele era tão impressionante, porque nessa época quando aconteceu o avivamento foi em 1906. Muito forte a escravidão, o movimento separatista, algo parecido com apartheid, os brancos de um lado, os pretos de outro. Quando ele foi estudar, ele era obrigado a estudar numa escola bíblica, num seminário bíblico. Ele foi obrigado a estudar no corredor, porque ele era negro, não podia se sentar junto dos brancos. E no lugar onde ele pregava, no lugar onde ele anunciava o reino de Deus, ali sentavam-se todos juntos, os brancos, os negros, os latinos, todos adoravam a Deus junto, as mulheres cantavam, as mulheres pregavam. Ele foi o grande percussor. O que aconteceu na vida de William Seymour foi algo tão forte, que foi o que deu origem ao movimento pentecostal.
Então, se existe hoje um movimento pentecostal no mundo inteiro, foi originado aqui. Foi daqui, influenciado por William Seymour, que, por exemplo, foi fundada aqui no Brasil a Assembleia de Deus. Foi fundada aqui no Brasil a Congregação Cristã. Foi fundada na Argentina a Assembleia de Deus. Esse movimento que deu origem a muitas outras, inclusive outras denominações pentecostais, tem origem aqui, nesse movimento. Os grandes movimentos de avivamento, de cura, de libertação, têm a sua raiz aqui, em William Seymour, um homem que decidiu que iria buscar ao Senhor, que decidiu que iria ter uma experiência com Deus, que ele decidiu que iria buscar ao Senhor. Ele, embora ele tenha sido tão criticado pelo que ele pregava, então você imagina numa época que o negro não tinha importância alguma, ele se levanta e consegue alcançar o mundo inteiro, porque as pessoas vinham de outros países para ouvi-lo, para participar dos cultos, e depois voltavam para suas nações, e lá eles seguiam reproduzindo o que eles aprendiam com William Seymour, o que eles ouviam de William Seymour, a forma que ele pregava, a maneira como ele se dedicava ao Senhor, era reproduzida em muitas nações, por causa de um homem. Você vê, querido, que Deus não precisa de muita coisa. Deus não precisa de muita gente. Deus não precisa de uma denominação para que aconteça um avivamento. Ele precisa de uma pessoa. Uma pessoa que queira buscá-lo. Uma pessoa que seja faminta. Uma pessoa que tenha desejo de buscar. Agora, eu fiquei muito impressionado sobre os morados. Quem já ouviu falar dos morados? Os morados, eles eram... Você lembra que alguns dias atrás eu falei sobre a reforma protestante, sobre John Hus. John Hus foi aquele que foi queimado vivo. Você deve lembrar. Ele foi queimado vivo, e quando ele morreu, queimado, ele morreu adorando ao Senhor e orando, cheio do Espírito Santo. Esse é o cara. Então ele deu origem a esse movimento lá na antiga Tchecoslováquia, na República Tcheca. E lá, em 1400 e alguma coisa, ele nasceu esse movimento da Morávia, onde eles buscavam ao Senhor, eles se dedicavam ao Senhor. E quando eles mataram John Hus e começaram a perseguir esses irmãos da Morávia, eles se espalharam por vários lugares. E um grupo foi viver na Alemanha, na Saxônia, que eles chamavam. E lá na Alemanha eles foram abrigados na propriedade de um conde. E esse conde abrigou eles. E quando ele abrigou aqueles irmãos morávios, a notícia se espalhou, e todos aqueles que eram perseguidos por causa de Cristo iam se abrigar nessa propriedade. Então esses irmãos, eles passavam a se reunir. Agora não é uma pessoa, agora é um grupo de pessoas. Eles passavam a se reunir todas as noites, em pequenos grupos, em toda aquela propriedade. Eles se reuniam para orar, para ler a palavra, para adorar o Senhor todas as noites. Até que numa noite a presença de Deus veio de uma forma tão grande em todos os lugares onde eles estavam, que aquele lugar, aquela localidade foi profundamente impactada por esses irmãos da Morávia. Então eles deram origem a um movimento dos moravianos, ou então eram chamados de irmãos da Morávia. Agora eles não estão na Morávia, eles estão na Alemanha, para você não se perder. E lá na Alemanha, eles foram adorando ao Senhor, foram sendo cada vez mais apaixonados pelo Senhor. E esse grupo de irmãos que foi crescendo, foi se tornando uma comunidade, foi se tornando uma igreja.
Eles foram um dia impactados por um chamado de uma nação. Eles receberam um convite para mandar alguém para as Índias Ocidentais. E eles começaram a orar por aquilo, começaram a clamar diante de Deus, que o Senhor, se fosse algo de Deus, que Deus desse a eles a oportunidade de enviar uma pessoa pelo menos para as Índias Ocidentais. Porque até aqui, quem enviava missionários era o governo. Quem tinha o compromisso de evangelizar, de enviar missionários, eram os governos. Então agora seria a primeira vez que um grupo individual, um pequeno grupo de irmãos, enviaria missionários para uma outra nação. Então eles começaram a orar, Deus abençoou, 2 se apresentaram para ir, então eles começaram a estabelecer, tomando como regra a palavra de Deus. Você lembra que Jesus mandou como? Como é que Jesus mandou os discípulos? De 2 em 2. De 2 em 2. Então eles separaram 2. Esses 2 se prepararam, aprenderam uma profissão e foram enviados. Eles eram enviados assim, queridos, uma pequena mochila nas costas, com 30 moedas no bolso, e a única orientação para eles era assim: vocês vão e vocês obedeçam o que o Espírito Santo mandar vocês fazer. Vocês só falem com quem o Espírito Santo mandar, vocês se hospedem só onde o Espírito Santo mandar, vocês só façam o que ele mandar. Assim, sem ter um nome de contato, sem ter alguém para procurar. Eles foram, foi assim algo tremendo. E aí essa igreja se apaixonou por missões. Isso foi algo tão forte que as faculdades começaram a enviar os seus estudantes. Eles montaram um tipo de uma faculdade e eles começaram a mandar os estudantes. Mas pensa assim, irmão, eram adolescentes com 15, 16, 17 anos, que, apaixonados por Cristo, se apresentavam para missões. Então eles foram para a África, foram para a Índia, para a América do Sul, foram para a Groenlândia, para tudo quanto foi lugar do mundo eles foram. E quando eles iam embora, eles levavam aquela pequena mochila, levavam as 30 moedas e levavam um caixão. Porque muitos morreram de doenças que pegavam nesses lugares. Muitos morreram sendo perseguidos. Muitos morreram por causa dos índios. Então eles já levavam o caixão. Eles prepararam uma estrutura de missionários, de enviar pessoas para missões, porque essas pessoas elas iam, mas elas não iam. Por exemplo, hoje, você vai ser um missionário. Então, qual é a igreja que vai te sustentar lá? O Ministério da Viva vai te sustentar lá. Naquele tempo não tinha esse negócio. Eles iam por conta própria, eles iam para trabalhar, alguns se preparavam melhor, estudavam medicina, estudavam línguas, estudavam geografia, e iam para lá para trabalhar. Outros iam trabalhar como marceneiros, outros iam trabalhar em várias profissões, como ferreiro. Daí eles iam de 2 em 2, se instalavam no lugar, começavam a trabalhar e iam influenciando as pessoas, fazendo cultos familiares, e ligeirinho montavam uma igreja. Ligeirinho estabeleciam uma igreja, plantavam uma igreja. Mas outros faziam uma loucura ainda maior. Eles se ofereciam, se vendiam como escravo. Você sabe o que é uma pessoa chegar lá e se vender como escravo? Se vendiam como escravo porque era a única oportunidade que tinham para ir para outras nações, para pregar o Evangelho. Esse movimento, queridos, ele foi algo tão grande que em 1517, em 1517, eles já tinham mais de 200.000 pessoas alcançadas. E eles já tinham plantadas mais de 400 congregações nesses vários países. Um pequeno grupo de pessoas. Eles eram tão impactantes que, você já ouviu falar de John Wesley? John Wesley um dia estava num navio no meio de uma tempestade.
E ele já era pregador. E ele estava apavorado que ia morrer. E lá no navio havia um pequeno grupo de irmãos da Morávia. E aquelas pessoas estavam lá adorando a Deus, orando, agradecendo ao Senhor, fazendo cultos de adoração. E John Wesley olhou para aquilo e ficou impactado com aquele estilo de vida. Que ele olhou para aquelas pessoas e disse: mas eu não sou John Wesley, eu não sou convertido, esses aí são convertidos, eu não sou. Ele ficou tão encantado com isso que ele foi para lá, para a Alemanha, sentou-se para ouvir, aprender com os morados, e depois retornou para pregar o Evangelho em sua nação. Você imagina, você não tem noção. Nós precisamos aprender o que é ser apaixonado por Cristo, como essas pessoas eram. Nós precisamos aprender a ser apaixonados por Cristo, como foi Evan Roberts, como foi Charles Spurgeon, como foi John Hus, como foram os Morávios. Essas pessoas sozinhas, elas ganharam o mundo da sua época. Foi a primeira vez na história que um grupo de cristãos enviou missionários. Foi a primeira vez na história que um grupo de cristãos se moveu num movimento de missões. Esses irmãos da Morávia, eles formaram, eles criaram, no lugar onde era a sua, vamos dizer, a sua sede, eles formaram uma vigília permanente de oração, adoração e intercessão, que funcionou ininterruptamente, sem parar, por mais de 100 anos. Você não tem noção do que é isso, irmão. Por mais de 100 anos, essas pessoas se reuniam para orar, para interceder, para clamar a Deus, para adorar ao Senhor, com turnos de adoração constante, 24 horas do dia, por mais de 100 anos. Não, a gente não é apaixonado por Cristo. Não, nós precisamos muito aprender com essas pessoas. Em 1517, depois 1727, esse movimento alcançou o mundo inteiro. Milhares e milhares de pessoas foram alcançados pelos Morávios. E se você quiser estudar sobre isso, procure, aprenda, leia, estude, veja o nível de comprometimento dessas pessoas. Sabe o que a gente chega à conclusão? O avivamento que se fala, o avivamento que sairia do sul do país, você já ouviu falar disso? Quem já ouviu falar? Que haveria um avivamento que se espalharia do sul do país para toda a nação. O que nós aprendemos com essas pessoas? O avivamento ele não acontece por acaso. O avivamento é uma resposta de Deus. Foi uma resposta de Deus para Evan Roberts. Foi uma resposta de Deus para Charles Spurgeon. Foi uma resposta de Deus para cada uma dessas pessoas, para os moravianos. Foi uma resposta de Deus para o William Seymour. Mal sabia ler que foi por causa da cor da sua pele, sempre foi tratado com preconceito. O cristão desse tempo, o cristão dessa era, que se vitimiza, os cristãos desse tempo que se vitimizam, ficam falando de mim, meu Deus, as pessoas precisam olhar para a história, que precisam entender que para que aconteça um avivamento, o avivamento será a resposta de um clamor. O avivamento será a resposta de um clamor constante. Será uma resposta de uma entrega. Será uma resposta de uma fome, de um desejo por Deus,
de um despojamento dos nossos interesses, das coisas que nos importam, onde Cristo se torna a pessoa mais importante na nossa vida. Buscar ao Senhor, aprender do Senhor, clamar ao Senhor, aprender a viver do Espírito. Você já pensou assim? Nós chegamos aqui na semana que vem e enviamos alguém. Vamos enviar o Maurício e a Mia, vamos enviá-lo para tal lugar, vamos enviá-los para lá. Toma aqui 30 moedas. Não leva muita coisa, só uma mochila nas costas. Quem eu procuro lá, pastor? Quem é o nosso contato? Não tem contato. Pega o teu ônibus e vai. Senta lá na rodoviária e espera, porque Deus vai mostrar quem você tem que falar, quem vai te receber, onde você vai se instalar. Você sabe o que é isso, filho? Você não sabe o que é isso. Você não sabe o que é isso. De Deus te mandar para um lugar e você ser tão apaixonado por Cristo a ponto de, se não há outro jeito, então eu vou me vender como escravo. Eu vou ser escravo, e como escravo eu vou poder pregar o Evangelho, eu vou poder alcançar pessoas, eu vou poder anunciar o reino de Deus como escravo. Eu vou aprender uma profissão. Olha como é importante isso, meu Deus. A minha geração é uma geração que foi ensinada assim, ó, você não aprende profissão nenhuma, você não vai ter profissão nenhuma, você vai se entregar a missões, ao campo missionário, e você vai viver exclusivamente para a denominação. Depois, com quase 50 anos, eu fui ver, meu Deus, como eu errei. Eu podia ter tido uma profissão, eu podia ter, enfim, entender que Deus pode nos usar, mesmo tendo uma profissão. Deus pode usar o Maurício como barbeiro, o Alessandro lá no banco, a Renata como professora, o Leandro vendendo tinta. Deus pode usar a Priscila lá na loja, o Alessandro instalando os vidros. Deus pode nos usar no ambiente que nós estamos. Nós podemos ser alguém que vai anunciar o reino de Deus. Nós podemos ser alguém que vai impactar os outros. Na nossa vida diária, no nosso trabalho diário, nós não podemos ser alguém que se senta com o ímpio para lamentar a vida que está vivendo, para se queixar da crise, para se queixar dos problemas. Nós não podemos ser alguém que não faz nenhuma diferença na vida de ninguém. Não faz diferença alguma na família, não faz diferença alguma no local de trabalho, não faz diferença alguma nas pessoas que convivem com você. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa. As pessoas precisam olhar para nós e sem que você diga que você é crente, que você é do reino, sem que você diga uma palavra, elas precisam olhar para você e elas precisam ver que há uma diferença na sua vida. Quando todo mundo está desesperado, você está em paz. Quando todo mundo está em agonia, com medo do que pode acontecer, você está firmado no Senhor. Quando todo mundo está perdendo noites de sono com o que pode acontecer, você está confiando no Senhor. Porque ninguém é melhor do que Deus para cuidar da nossa vida. Deus precisa nesse tempo levantar jovens como Ivan Roberts. Deus precisa nesse tempo levantar pessoas como Charles Spurgeon, que começou num pequeno grupo dando aula para criança e que terminou seus tempos pregando para mais de 25 mil pessoas. Deus precisa levantar pessoas que tenham a fome de William Seymour,
que se tranquem dentro de casa e digam: Deus, eu só vou sair daqui depois que eu tiver uma experiência contigo. Depois que eu for impactado por ti, eu saio daqui. Eu não vou comer, eu não vou beber, eu não vou dormir, eu só quero a tua presença. Deus precisa, nesse momento, de pessoas que tenham fome dele, que tenham desejo por ele, que anseiem por ele, que o único desejo da sua vida seja Cristo. Seja Cristo, seja Cristo, seja o seu reino. Nós precisamos ser incendiados por esse mesmo amor. Nós precisamos ser incendiados por essa mesma paixão. Nós precisamos ser tão apaixonados por Cristo, a ponto de nos vender como escravos, de nos entregar para podermos anunciar o reino de Deus. Vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor. Oh, aleluia. Feche os seus olhos, querido. Aleluia. O Senhor olha nos céus. Há uma pergunta nos céus. Há uma pergunta nos céus: quem há de ir? Quem há de ir por nós? A maioria dos crentes acha que Deus é quem vai fazer tudo. A maioria dos evangélicos acha que Deus vai descer do céu e que Ele vai pregar para o ímpio, que Ele vai curar as pessoas sozinho, que tudo Deus vai fazer sozinho. Não, queridos, para isso Deus colocou a sua igreja na terra. Quem tem que manifestar o reino de Deus e a glória de Deus na terra somos nós. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Quem vai pisar na cabeça de Satanás e a igreja, a palavra de Deus diz: ele esmagará debaixo dos seus pés a toda a obra de Satanás. Debaixo dos pés de quem? Quem é o corpo de Cristo? A igreja. E as pessoas têm medo. Elas temem mais o diabo do que temem Deus. Vivem uma vida mundana, uma vida separada de Deus. Não tem coragem de assumir um compromisso, uma responsabilidade com o Senhor. Muitas vezes oferecemos culto fraco, frio, sem vida. Nós precisamos nos apaixonar pelo Senhor. Vamos adorá-lo. Talvez a gente precise dizer para Ele: Deus, me perdoa. Deus, me incendeia, Senhor. Deus precisa nos incendiar. A igreja nasceu no meio do fogo. A igreja de Cristo nasceu no meio do fogo. E a igreja de Cristo foi implantada na terra para viver no meio do fogo do Espírito Santo. As pessoas podem rir, as pessoas podem zombar, as pessoas podem dizer que isso não é para o nosso tempo, mas Deus estabeleceu que a sua igreja nasceu no meio do fogo. E ela vai viver no meio do fogo, porque Jesus diz: eu enviarei o Consolador, e Ele estará convosco até o final dos tempos. Ele ficará convosco até o final. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Levante-se, adore Ele, adore Ele.